Bom dia, irmãos. Bem-vindo à Igreja Batista Regular Vida e Paz e ao Classe dos Homens. Este é o nosso terceiro domingo no estudo das 5 ofertas ao Senhor, prescritos no livro de Levítico. Este estudo foi apresentado aos alunos do Seminário Batista Regular do Sul, em Curitiba, em junho deste ano. Hoje veremos capítulo 2, estudando acerca da oferta de alimentos. Obrigado. Bom dia. Mais um dia de estudo sobre Hamashiach, tipificado pelas ofertas das escrituras hebraicas. Hoje vamos tratar o assunto da oferta de alimentos, ou chamado mincha. Mincha. Vamos orar. Pai, obrigado pelo privilégio de orar. Obrigado pelo privilégio de estudar a Tua Palavra, porque está na Tua Palavra onde podemos aprender de Ti, do Teu amor por nós e do sacrifício do Teu Filho, nosso Salvador, Pai. Queremos sempre apreciar mais ao nosso Salvador e tudo o que Ele fez por nós. Pai, nos dirige hoje no nosso estudo. No nome de Yeshua HaMashiach, oremos. Amém. Muito bom. Ontem aprendemos a palavra korban, um termo de uso comum na língua hebraica, tradicionalmente traduzido para nós como sacrifício, oferta e oblação. Aprendemos que esta palavra vem de uma raiz que quer dizer chegar perto. Disse também que um korban serve como um meio para que o homem possa se aproximar de Deus. Vimos também que, de um modo geral, existem dois tipos de korban. O zevachim korban, sacrifícios abatidos, e menachot korban, ofertas de grãos. Antes do tempo de Moisés, menachot korban podia referir tanto a ofertas em geral como ofertas vegetais. A gente entendia pela circunstância. A palavra mincha quer dizer presente, tributo, oblação, sacrifício e oferta de grão. Esse termo vem de uma raiz que quer dizer repartir ou alocar. O primeiro sacrifício mencionado na Bíblia é mincha. E foi feito por Abel. Devemos notar que não foi só Abel que ofertou uma mincha naquela ocasião, mas também o seu irmão Caim. Nota que a oferta de Caim foi do fruto da terra, uma oferta vegetal, enquanto que a oferta de Abel foi de uma ovelha. Lemos que ele trouxe dos primogênitos e da sua gordura. Isto quer dizer que não trouxe só dos primogênitos, mas o melhor cordeiro, o mais gordo destes. Entendemos que houve uma falha na atitude e no coração de Caim, pois ele trouxe do fruto da terra uma mincha. Sua falha também estava no fato de que não trouxe das primícias e nem escolheu dos melhores. Foi por esta falha que Deus não atentou para a sua mincha. Ao contrário, o coração e a atitude de Abel estavam equilibrados perante Deus com gratidão e desejo de agradar seu Deus. Por isso, lemos que atentou o Senhor para Abel e para a sua mincha. Agora que entendemos um pouco melhor acerca das ofertas mincha, antes do tempo de Moisés, podemos voltar à oferta mincha e aos novos requerimentos estabelecidos em Levítico 2. Então, nós vamos ler Levítico capítulo 2 agora. Vamos pegar nossas Bíblias e vamos ler. E quando alguma pessoa oferecer oferta de alimentos ao Senhor, a sua oferta será de flor de farinha,
e nela deitará azeite, e porá o incenso sobre ela. E atrará os filhos de Arão, os sacerdotes, um dos quais tomará dela um punhado da flor de farinha, e do seu azeite com todo o seu incenso, e o sacerdote a queimará como memorial sobre o altar. Oferta queimada é de cheiro suave ao Senhor. E o que sobejar da oferta de alimentos será de Arão e de seus filhos. Coisa santíssima é das ofertas queimadas ao Senhor. E quando ofereceres oferta de alimentos cozida no forno, será de bolos ázimos de flor de farinha, amassados com azeite, e coscorões ázimos untados com azeite. E se a tua oferta for oferta de alimentos cozida na caçula, será da flor de farinha sem fermento, amassado com azeite. Em pedaços a partirás, e sobre ela deitarás azeite. Oferta é de alimentos. E se a tua oferta for oferta de alimentos de frigideira, far-se-á da flor de farinha com azeite. Então trarás a oferta de alimentos, que se fará daquilo ao Senhor, e se apresentará ao sacerdote, o qual a levará ao altar. E o sacerdote tomará daquela oferta de alimentos como um memorial, e a queimará sobre o altar. Oferta queimada é de cheiro suave ao Senhor. E o que sobejar da oferta de alimentos será de Arão e de seus filhos. Coisa santíssima é das ofertas queimadas ao Senhor. Nenhuma oferta de alimentos que oferecerdes ao Senhor se fará com fermento, porque de nenhum fermento, nem de mel algum, oferecereis oferta queimada ao Senhor. Deles oferecereis ao Senhor por oferta das primícias, porém sobre o altar não subirá por cheiro suave. E todas as tuas ofertas dos teus alimentos temperarás com sal, e não deixarás faltar à tua oferta de alimentos o sal da aliança do teu Deus. Em todas as tuas ofertas oferecerás sal. E se fizerdes ao Senhor oferta de alimentos das primícias, oferecerás com oferta de alimentos das tuas primícias de espigas verdes, tostados ao fogo, isto é, do grão trilhado de espigas verdes cheias. E sobre ela deitarás azeite, e porás sobre ela incenso. Oferta é de alimentos. Assim o sacerdote queimará o seu memorial do seu grão trilhado e do seu azeite com todo o seu incenso. Oferta queimada é ao Senhor. O preparo desta oferta era feito com 4 ingredientes: flor de farinha, azeite, incenso e sal. Esta oferta era de 3 modos. Primeiro, flor de farinha. Segundo, bolos ou pães cozidas no forno, na caçola ou na frigideira. E deve entender, isso feito em casa e trazida feita. Espigas verdes ou grãos tostadas ao fogo. O terceiro. A oferta minchá de alimentos devia ser uma mistura de flor de farinha com azeite, temperado com sal, e no altar um pó de incenso seria salpicado sobre a oferta para causar um aroma doce. A minchá deveria ser de trigo, sendo o melhor e o mais valorizado de todos os grãos para alimentação, e deveria ser da flor de farinha, a mais fina farinha do trigo possível. Lemos em versículo 11
que foi proibido o uso de fermento e de mel com a oferta. Entendemos que o trigo não cresce espontaneamente como as ervas daninhas, mas precisa ser plantado depois que o solo for laboriosamente preparado para a sua recepção. O trigo, então, representa o resultado do trabalho e da luta do homem. Era também um artigo comum de comida, tanto de ricos quanto de pobres, assim como azeitona da qual azeite era extraído e, portanto, ao alcance de todos. O azeite era amplamente usado como alimento pelos habitantes das terras bíblicas, além de outros usos, como para remédios, combustível para as lâmpadas, lubrificantes e mais. É um tipo, na Bíblia, do poder vivificador do Espírito Santo. O ofertante deveria levar sua oferta de minhá ao sacerdote oficiante, que pegaria um punhado dela e jogá-lo sobre o sacrifício no altar da oferta, olá, holocausto. Pois a oferta de alimentos nunca era oferecida sozinha, mas sempre em conexão com um sacrifício queimado. O restante da oferta de alimentos deveria ser comido pelos sacerdotes. O ofertante não a comia. Na preparação da minhá, devia ser observados os ingredientes exigidos, que eram azeite, sal e incenso. Por outro lado, havia ingredientes proibidos, sendo fermento e mel. O incenso e a mirra são derivados da resina que escorre das árvores boswellia e comifora, respectivamente. Quando a casca é cortada, esta resina é deixada para endurecer e depois é raspada do tronco e batida até que se torne um pó fino. Então pode ser utilizada na sua forma seca ou no vapor para produzir óleos essenciais. Uma vez preparado e ao ser jogado no fogo, dava uma fragrância doce. O incenso não era misturado com a oferta de alimentos, mas salpicado apenas sobre o punhado da flor da farinha misturado com o azeite que foi lançado sobre o sacrifício no altar para ser queimado, para dar ao sacrifício um sabor adocicado. Todo o incenso usado era queimado. Incenso nunca foi comido por pessoas. Agora veremos os significados desta oferta. Primeiro, achamos isso em versículos 1, 2, 4 e 5. A flor de farinha. A flor de farinha fala da uniformidade e do equilíbrio de caráter do Mashiach. Perfeição, na qual nenhuma qualidade é em excesso e nenhuma qualidade falta. Segundo, o azeite misturado com a farinha. O azeite misturado com a farinha fala do Mashiach que nasceu do Espírito Santo. Achamos isso, o azeite misturado com a farinha em versículos 4 e 5. Vamos para Mateus capítulo 1 agora. Mateus capítulo 1. Mateus capítulo 1, eu quero começar lendo o versículo 18 e vamos ler versículos até versículo 28, aliás 23. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, sendo justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E pensando ele nisto,
eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, dizendo: Eis que a virgem conceberá e dará luz um filho, e chamarão seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Em terceiro lugar, encontramos o azeite sobre a oferta. Encontramos azeite sobre a oferta em versículos 1 e 2. E esse tipifica o Mashiach ao ser batizado com o Espírito Santo. Esse também é achado em versículos 6 e 7 e versículos 15 a 16. Agora vamos para João capítulo 1. João, o Evangelho de João, capítulo 1, e veremos o versículo 32. E João testificou dizendo: Eu vi o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele. Vamos também para capítulo 6 de João, o Evangelho, capítulo 6. Agora veremos versículo 27. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Então, o azeite sobre a oferta tipifica o HaMashiach ao ser batizado com o Espírito Santo. Agora, em versículos 1 e 2, encontramos também o incenso. O incenso fala da fragrância de sua vida diante de Deus. Encontramos isso também em versículos 15 a 16. Agora, é mencionado indiretamente o fogo, porque as ofertas são queimadas. O fogo fala do Mashiach sendo provado por meio do seu sofrimento e culminando com sua morte. Encontramos estes em versículos 2 a 3, 9 a 11 e versículo 16. O forno. O forno fala dos sofrimentos invisíveis de Mashiach, em sua agonia interior. No Sheol, o inferno, ele pagou o preço que deveria ser pago por nós por toda a eternidade, pagando nossa pena, a penalidade, né? Então, vamos agora para... isso encontramos em versículo 4, mas agora vamos para Mateus capítulo 27. Mateus capítulo 27. Mateus 27. Veremos versículos 45 e 46. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: Dorme agora e repousai, eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. E agora vamos para Hebreus capítulo 2. Hebreus capítulo 2. Hebreus capítulo 2. E veremos versículo 18. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são
tentados. Nós lemos esse capítulo ontem e falamos bastante, mas lembra, o forno fala dos sofrimentos invisíveis de Mashiach, em sua agonia interior. No Sheol, o inferno, ele pagou o preço que deveria ser pago por nós, por toda a eternidade. A caçola e da frigideira fala de seus sofrimentos mais evidentes. Em versículos 5 e 7, mas em Mateus capítulo 27, vamos ler agora versículos, vamos para Mateus 27, versículos 27 a 31, e veremos seus sofrimentos evidentes. Começando com o versículo 27. E logo os soldados do presidente, conduzindo Jesus à audiência, reuniram junto dele toda a corte. E despindo, o cobriram com uma capa de escarlate. E, tecendo uma coroa de espinhos, puseram-la na sua cabeça e em sua mão direita uma cana. E, ajoelhando diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve, rei dos judeus! E, cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e batiam-lhe com ela na cabeça. E, depois de o haverem escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram-lhe as suas vestes e levaram para ser crucificado. E depois de o haverem escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram-lhe as suas vestes e o levaram para ser crucificado. Sem fermento, fala do seu caráter ázimo, como a verdade, versículo 4. Mas para ver isso, vamos para João 14. João capítulo 14, o Evangelho de João, capítulo 14. Primeiro para capítulo 14, veremos versículo 6, tá? Diz aqui, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Agora voltaremos para o Antigo Testamento. Vamos para Êxodo, capítulo 12. Êxodo, capítulo 12. Êxodo, capítulo 12. Falando do que foi prescrito para celebrar Pesach, Páscoa, e falando sobre o Cordeiro, versículo 8 diz, e naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães ázimos, com ervas amargosas a comerão. Sem fermento. E de ser sem pecado, sem fermento. Isso achamos em Levítico, versículo 5 e também 11 do capítulo 2. Agora voltaremos mais uma vez para Hebreus, capítulo 4. Hebreus, capítulo 4. Hebreus, capítulo 4. E nós vamos ler versículo 15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. E agora também, capítulo 9. Capítulo 9. Capítulo 9, versículo 28. Vamos ler. Assim também Mashiach, oferecendo-se uma vez para levar os pecados de muitos,
aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Sem fermento. Fala do seu caráter ázimo e de ser sem pecado. Eu estou falando da mesma coisa, né? Mas num sentido diferente. Né? Ázimo. Uma própria palavra. Sem fermento. Não adiciona nada. Sem mel também. Mel encontramos no versículo 11. Pode achar lá, versículo 11. E diz que nenhuma oferta de alimentos que oferecerdes ao Senhor se fará com fermento, porque de nenhum fermento, nem de mel algum, oferecereis oferta queimada ao Senhor. Sem mel? Mas todo mundo gosta de mel, né? Sim, eu especialmente, eu gosto de mel. Quando eu vou para o seminário, eu sempre levo mel, porque de vez em quando falta na mesa. Sem mel, fala que em sua vida não houve uma mera doçura natural que fosse independente da graça. Mel também pode ajudar no processo de fermentação. Então, sem mel, não fermento, então nada que encoraja fermento. E, por último, com sal. Com sal encontramos em versículo 13. E todas as tuas ofertas dos teus alimentos temperarás com sal, e não deixarás faltar a tua oferta de alimentos, o sal da aliança do teu Deus. Em todas as tuas ofertas oferecerás sal. Com sal, sendo um antisséptico, previne apodrecimento e também detém a ação de fermento. O sal também representa o relacionamento eterno da aliança que existe entre Deus e a nação de Israel. Yeshua Mashiach foi o grão de trigo. Vamos para João capítulo 12, o Evangelho de João, capítulo 12. João, capítulo 12. João, capítulo 12, eu quero ler versículo 24. Na verdade, vos digo que, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Então, Yeshua Mashiach foi o grão de trigo moído no moinho do Calvário. Moinho do Calvário. Faz-nos lembrar Isaías 53:5, né? Vamos lá, Isaías 56:5. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, Yeshua Mashiach foi o grão de trigo moído no moinho do Calvário e foi misturado com o azeite do Espírito Santo, temperado com sal incorruptível e oferecido com o incenso de uma vida santa. Eis nosso Salvador. Nele não houve o fermento pecado que corrompe as nossas vidas. Ele, quando oferecido, tornou-se o quê? Vamos para João capítulo 6. João capítulo 6.
o Evangelho, capítulo 6. Quero ler versículos 33 e 35. João 6, 33 e 35. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. 35. Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. E quem crê em mim nunca terá sede. Vamos pular agora para o versículo 48. Ele disse: Eu sou o pão da vida. E agora para o versículo 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Ele, quando oferecido, tornou-se o pão da vida. Então, ele, quando oferecido, tornou-se quem? Ele disse: Anihu lechem hachaim. Eu sou o pão da vida. Vamos orar. Senhor Pai, nós te louvamos por esse dia. Obrigado, Pai, que temos tido esse tempo para estudar acerca da oferta de alimentos, a mincha, e para ver que ele é nossa mincha, ele é o pão da vida. Obrigado que podemos comer dele. Temos vida nele. Obrigado que ele é também a água da vida. Ó Pai, ele é a ressurreição e a vida. Pai, faz-nos sempre aprender mais e apreciar mais de quem é nosso Salvador, nosso Redentor, Yeshua HaMashiach. Te damos louvores, no nome de Yeshua. Amém.